Então vamos iniciar a aula de hoje. Vamos falar de materiais isolantes, né, dielétricos. Então os isolantes dielétricos são materiais utilizados no confinamento da energia elétrica, seja para fins de segurança e isolação, como no armazenamento de energia. Característica principal: polarização e formação de dipolos elétricos. Então, materiais isolantes eu vou estar utilizando para dois fins, né? O primeiro deles, confinar energia elétrica. Quem é que poderia me dizer o que significa isso? Dando mais detalhes, o que seria confinar energia elétrica? Na volta às aulas presencial, o pessoal vai se assustar, né? Tipo, nossa, tô vendo gente. Aqui ninguém se vê, o pessoal mal fala. Seria para evitar a passagem da eletricidade? Seria para evitar a passagem da eletricidade, né? Então, eu vou querer que ela circule em determinados pontos, certo? Mais precisamente dentro de um circuito e não fora dele. Claro que qualquer caminho que a eletricidade vai percorrer, a gente pode chamar de circuito também, né? Mas aqui, o confinamento da energia elétrica, né? O que quer dizer? É que a gente vai estar limitando a circulação de cargas elétricas em circuitos pré-definidos, né? Circuitos onde eu quero que exista corrente elétrica, que seja dentro dos fios condutores, que seja dentro no interior de uma placa, certo? Eu vou ter um confinamento. E para fins de segurança e isolação, né? Quando eu quero isolar, que também se aplica esse caso, né? Eu não quero ter contato ali com algum ser humano, com alguma pessoa, algum objeto também. Tenha contato, algum objeto que possa conduzir eletricidade. Tenha contato com o condutor, eu isolo ele, né? Eu revisto ele de uma camada de um material isolante para mim ter a isolação, certo? E aqui, como aqui um exemplo deu, né? Armazenamento de energia seria um capacitor, por exemplo, né? Um capacitor eu vou ter um dielétrico, que é um isolante. O capacitor é um dispositivo que tem duas chapas, né? Paralelas. Ele armazena energia em forma de campo elétrico, né? Tem uma energia armazenada em forma de campo elétrico. O indutor, ele armazena energia magnética, né? Que a gente viu na última aula, magnetismo. Eu consigo armazenar energia no indutor através da geração de um campo magnético, certo? Por que o indutor ele tem várias voltas aqui? Por que é utilizado esse artifício aqui de projeto? Qual que é a finalidade de eu ter essas espidas aqui no indutor? Aumentar a resistência? Não seria, não seria isso. Seria aumentar outra coisa, mas não a resistência. Também vai aumentar a resistência, né? Porque quanto mais fio eu tiver, maior vai ser a resistência. Mas não seria essa a ideia.
Deixa eu abrir aqui minha tabela de quem está participando. Hoje é dia 16. Aumentar o campo magnético. Rua Paz Moreira. Aumentar o campo magnético. E como é que isso ocorre? Por que aumenta o campo magnético? Porque eu estou concatenando, né, o fluxo, as linhas de fluxo. Né? Se eu tenho uma linha aqui fechada, né, eu vou ter o surgimento de linhas de campo magnético na volta aqui, né? Esse fio, né? Se esse fio estiver atravessando cargas elétricas, né? Se eu tiver cargas em movimento nesse fio aqui, eu vou ter o surgimento de linhas de campo. E essas linhas de campo, na última aula a gente viu, né, que quando eu enrolo um fio, eu consigo concatenar elas, né? Intensificar. Eu consigo intensificar a quantidade de linhas por área, dá para se dizer assim. Meu campo fica mais intenso, certo? E quando eu coloco um núcleo aqui dentro, qual que é o material que a gente viu na última aula que ele é muito propício para se utilizar como núcleo em transformadores, né? Quando eu quero intensificar ainda mais o meu campo magnético, qual que é o material? Quem é que respondeu o quiz aí deve saber. Qual que é o material que eu posso utilizar para intensificar o meu campo aqui? Né? Qual é a classificação desse material aqui? Eu coloco no interior do meu enrolamento para mim intensificar o meu campo magnético da aula passada. É um material ferromagnético, né? É isso aí, ó, Wellington Gomes aí. Isso aí. Wellington Gomes. Exatamente. Da última aula a gente viu que o material ferromagnético ele tem características, né, que propiciam a eu intensificar o meu campo magnético. De que maneira? Devido às propriedades magnéticas, né? Eu tenho domínios magnéticos que se encontram de forma arbitrária e quando eu tenho uma interação com um campo magnético externo, eles se alinham de maneira intensa, de maneira quase como um todo, né, do material. Eu tenho um forte alinhamento e meu campo magnético líquido vai ser maior. E um capacitor, ele tem um dielétrico, que é um espaço aqui entre essas duas chapas, né? Um espaço aqui. E nesse espaço eu tenho um material dielétrico. Que pode ser o ar, que pode ser papel, que pode ser N tipos de materiais isolantes que vão estar fazendo o quê? Vão estar intensificando o meu campo elétrico. Aqui eu tenho um armazenamento de energia em forma de campo elétrico, né? E aqui eu tenho um armazenamento de energia em forma de campo magnético. Aqui eu tenho os três, por exemplo, os três elementos básicos da engenharia elétrica, né? Os circuitos elétricos, que é o resistor, o capacitor e o indutor. Por que vocês têm que fazer 2 anos
de cálculo, entender equações diferenciais, entender séries de Taylor, né, que são nada mais que aproximação de funções, servem, né, como uma ferramenta de aproximação de funções. Física 3, né? Física 3 vocês vão até aprofundar nesses dispositivos aí. Mas onde eu quero chegar? Vocês têm que saber equações diferenciais, toda essa base de cálculo é avançada por causa desses dois caras aqui. Que quando estão num circuito elétrico, né? Quando eu tenho capacitores e indutores num circuito elétrico, para mim poder descobrir tensões e correntes em determinados ramos do circuito, eu vou ter que utilizar equações diferenciais. Por quê? Por que eu tenho que saber equações diferenciais? Vocês já estão vendo equações diferenciais? Vocês estão no terceiro semestre, né? Eu acho que estão vendo equações diferenciais A, se não me engano. Ou B. É A, né? Estou vendo as duas ao mesmo tempo. Cruz, o cara tá fazendo equações B, equações A e equações B junto. Pois é. A gente precisa equações diferenciais para poder modelar circuitos que eu tenho capacitor, indutor, né, que são elementos que armazenam energia. E por que que a engenharia mecânica também tem que ver isso aqui? Por que que a engenharia mecânica também tem que ver equações diferenciais? Porque eles também têm elementos armazenadores de energia, que são amortecedores, molas, né? Eu tenho também armazenamento de energia. Então, na aula passada, a gente viu materiais magnéticos, né, que se relacionam com o indutor. E na aula de hoje, a gente vai ver materiais dielétricos que se relacionam com capacitores. Então, o que é a capacitância? Todo dielétrico inserido em um circuito elétrico pode ser considerado como um capacitor de capacidade determinada. Então, a minha capacitância vai ser igual a Q sobre V. Certo? E que é esse aqui? É a quantidade de cargas que se acumulam numa chapa. Se eu tiver uma bateria, por exemplo, que mais e menos, e eu conectar num capacitor, o que vai acontecer aqui? Aqui eu tenho uma bateria de 12 volts. O que vai acontecer aqui? Eu vou ter. Se eu conectar um capacitor numa fonte CC, eu vou ter corrente elétrica? Eu vou ter ou não? Aí de circuitos, pessoal, quem é que pode falar aí? Circuitos elétricos, acho que vocês já estão vendo isso, né? Eu vou ter, né? Eu vou ter uma corrente elétrica que vai sair do mais e vai para o menos. Tem uma corrente elétrica aqui. Eu vou ter corrente elétrica até quando? Até que as cargas que vão se acumular aqui e as cargas que vão sair dessa chapa, né? Que vão
vão estar indo para o menos. Por que que essas cargas aqui vão sair dessa chapa e vão ir para o menos? Porque eu tenho um potencial neutro e aqui eu tenho um potencial negativo, certo? Então, as cargas vão sair daqui e vão vir para cá, né? Para balancear, né? Se eu tenho esse ponto aqui mais negativo que esse, então eu vou tentar balancear as cargas, né? Para que tudo fique no mesmo potencial, certo? E aqui, essa chapa que vai receber cargas, porque esse potencial aqui está maior, né? Esse mais aqui significa que o potencial elétrico aqui é positivo, né? E eu vou estar, essa bateria vai estar fornecendo cargas para essa chapa aqui, de cima. Notem que não circula cargas aqui, né? Eu não tenho circulação de cargas aqui. Entre as chapas, eu só tenho circulação de cargas no circuito, né? No circuito aqui e não entre as chapas. E eu vou ter corrente elétrica até que a diferença de potencial entre essas duas chapas aqui seja de 12 volts, certo? Se eu tiver uma diferença de potencial de 12 volts aqui, eu não vou ter mais corrente elétrica. Então quer dizer o quê? Quer dizer que esse capacitor vai se carregar. Eu vou ter corrente circulando nesse circuito por um determinado tempo. Diferentemente se eu tivesse um circuito puramente resistivo, né? Se eu tivesse só um resistor aqui também, né? Se eu tivesse um resistor aqui, eu teria corrente aqui, né? Para qualquer instante de tempo t, eu teria uma corrente elétrica circulando nesse circuito. E quando eu tenho um capacitor, não, né? Eu vou ter corrente elétrica circulando até que as cargas aqui, a diferença de potencial entre esses dois pontos seja de 12 volts. Até que eu tenha carga suficientemente nessa placa aqui e eu tenha arrancado, né? Que tenha saído carga suficientemente nesse ponto aqui, negativo, até que a diferença de potencial elétrico entre uma chapa e outra seja igualmente a da fonte. Então, quando T tende ao infinito, eu tenho o quê? Eu tenho que esse circuito aqui é um circuito aberto. Certo? Ao contrário do indutor. O indutor, ele vira um curto, né? Quando eu tenho um indutor, eu vou ter corrente também. O indutor, eu tenho corrente em um determinado tempo, e após o tempo, um tempo específico, eu vou ter um curto-circuito. Isso aqui vai virar um curto-circuito. E esse tempo vai depender do que? Vai depender da capacidade desse indutor de armazenar campo magnético. Quanto maior o campo magnético ele pode armazenar, maior vai ser o tempo de carga, né? E após esse indutor daqui armazenar a energia, eu vou ter um curto-circuito, certo? Por causa que ele é um fio, né? Esse aqui é um fio enrolado só. Só um fio enrolado. Não é uma resistência, né? Não oferece uma grande resistência a passar da corrente elétrica. Certo? Então aqui eu tenho um dielétrico, onde eu vou ter
moléculas polarizadas que vão intensificar o meu campo elétrico. Na aula passada a gente tinha um material que era inserido no interior do enrolamento, que ele tinha o que se polarizava, o que se alinhava lá, domínios, né? Eu tinha domínios magnéticos que se alinhavam, e aqui eu vou ter polarizações elétricas, né? Que se alinham aí quando eu tenho um campo elétrico externo aplicado. Então a capacitância está relacionada com as dimensões do dioelétrico. Capacitância é igual a permissividade constante dielétrica, né? Ou permissividade elétrica, constante dielétrica, vezes a minha área dividido pelo meu comprimento. Então, quanto maior for a minha área, aqui embaixo, né, nessa região aqui, e a minha distância, maior vai ser a minha capacitância. Certo? Então aqui eu tenho algumas constantes dielétricas, né? Cada material eu vou ter, cada isolante, eu vou ter uma constante dielétrica relativa diferente, né? Aqui eu tenho que o meu E é igual a μr vezes ε0, semelhante ao μ, que é a constante de permeabilidade magnética, né, que a gente viu na última aula. Aqui eu também vou ter uma relação entre meu epsilon, na verdade, né, que vai depender do meu epsilon r e do meu epsilon 0, que é a minha constante dielétrica no vácuo e a minha constante dielétrica relativa. E aqui é uma tabela aí que relaciona aí alguns materiais isolantes com as suas constantes dielétricas aí. O que é polarização? Separação espacial entre as cargas positivas e negativas em uma molécula. Campo externo, né? Então eu tenho uma molécula neutra. E quando eu tenho uma influência de um campo externo, essa molécula neutra ela se polariza. Eu tenho uma dada região dela que eu tenho cargas negativas e uma outra dada região que eu tenho cargas positivas. Então as moléculas são estruturas neutras e quando se aplica um campo externo, as forças de Coulomb, na qual mantém as cargas em equilíbrio dinâmico, são modificadas e ocorre o rearranjo de cargas no interior da molécula, resultando na polarização. Certo? Momento de dipolo elétrico. Dipolo elétrico são duas cargas pontuais de mesma magnitude e sinais opostos, separadas por uma distância d. Então, o momento de dipolo é a medida de polaridade de um sistema de cargas elétricas que fornece a intensidade do dipolo elétrico que as ligações polares apresentam. Então, o dipolo magnético da aula passada, a gente tinha um polo norte e um polo sul, né? Eu tinha linhas de campo que saíam do norte e iam para o sul. Aqui eu vou ter um dipolo elétrico, duas cargas, né? Uma de valor mais Q e uma de menos Q, separadas a uma distância D, onde eu vou ter também linhas de campo que vão sair daqui e vão vir para cá. A diferença é que essas linhas de campo aqui são linhas de campo elétrico. E antes a gente tinha, né, na aula passada, linhas de campo magnético. Então, quando eu não tenho nenhum tipo de material aqui,
a minha polarização vai estar limitada ao quê? Vai estar limitada a essas minhas cargas aqui, né? Menos Q e mais Q. Certo? Levando em consideração que aqui eu tenho vácuo, ou seja, não tenho nada aqui, né? Nessa região. Então, o meu campo elétrico resultante aqui vai ser menor, né? Meu campo elétrico aqui vai ser menor. Mas eu vou ter aí um campo elétrico resultante, só que a minha capacitância vai ser menor. Agora, no momento que eu insiro um material isolante, né, nesse interior, essas chapas, né, entre essas chapas, eu vou ter uma intensificação de cargas aí, certo? Eu vou ter esse efeito aqui, né, onde eu tenho uma região aqui, né, onde eu não tenho cargas, né, uma região sem rede de cargas, né? Porém, na superfície aqui eu vou ter uma concentração também de cargas que vão contribuir aí para intensificar meu campo elétrico. Então, para o dado valor de V, Q é igual a Q0 mais QD. Q0 é as cargas que vão se concentrar na chapa, nas chapas paralelas, e QD é as cargas do deslocamento ali, né, do material que eu tenho entre as chapas. Permissividade relativa ou constante dielétrica, né? Ela é igual a Q sobre Q0, que é igual a 1 mais QD sobre Q0. Retornando ao capacitor, temos que a densidade de cargas na superfície é proporcional ao campo elétrico, ou seja, D0 igual a ε0E. No caso do dielétrico, o deslocamento dielétrico é igual a D sobre εVZ. Então, na presença de um dielétrico, a densidade de cargas na superfície das placas de um capacitor também pode ser representada por D igual a ε0 E mais P, em que P é a polarização ou aumento de carga devido ao dielétrico. Ou seja, eu vou ter um aumento da minha densidade de cargas na superfície das placas devido à inserção de um dielétrico. Certo? Que depende da área, né? Diretamente, inversamente proporcional à área. A polarização P pode ser entendida como um campo elétrico dentro do dielétrico, que resulta do alinhamento mútuo de muitos dipolos atômicos com o campo externo aplicado E. Então eu vou ter esse alinhamento desses dipolos atômicos, né? São cargas de mesma magnitude, só que de polarização oposta, né? Se alinhando ali dentro do material dielétrico frente, né, quando eu tenho a inserção aí de um campo elétrico externo. Então, com a formação de dipolos, um campo elétrico contrário EP ao campo resultante entre as placas é formado. Né? Como o D e Q são constantes,
Então eu vou ter, né, que o meu E vai ser igual ao meu E0 menos EP. Então aqui eu tenho meu E0. Aqui eu tenho os meus cancelamentos internos, né? Vou ter aqui uma região onde eu tenho cancelamentos internos. Então, antes da existência desse meu campo, antes dessa inserção aqui, vamos dizer que isso aqui é um dielétrico, né, que eu inseri aqui dentro. Antes da inserção desse dielétrico, eu tenho um campo E0 entre as placas. Quando eu introduzo um dielétrico, o momento de dipolo, né, desse dielétrico se alinha com E0. As cargas internas se cancelam, mas forma uma carga de polarização, né, que é essas cargas aqui, que cria, né, um campo de polarização EP. Seria um outro capacitor oposto ao meu E0. Aqui está o meu EP. E o campo final é E0 mais EP. É a soma desses dois campos aí. Então eu vou ter aqui, ó, só vamos reforçar aqui. Talvez não ficou bem entendido isso aqui. Eu vou ter uma diminuição do meu campo elétrico. Então, para uma quantidade de cargas mais que e menos que aqui, eu vou ter uma diminuição do meu campo elétrico líquido. Deu para entender o porquê? Vamos de novo. Eu tenho cargas positivas sendo acumuladas nessa chapa aqui, né? Porque isso aqui está conectado na bateria. Certo? Tá, conectei. Conectando, eu vou ter cargas, né? Se depositando aqui nessa chapa, né? Cargas positivas se depositando nessa chapa aqui. Dado que esse lado aqui está conectado no positivo, deixa eu colocar de novo aqui. Certinho. Aqui é o positivo e aqui é o negativo. Então eu vou ter cargas positivas se armazenando aqui, né, se concentrando aqui nessa chapa, e cargas negativas se concentrando aqui nessa chapa aqui. Aí eu vou ter o surgimento de um campo elétrico E0, certo? Quando eu colocar um material isolante, um dielétrico aqui dentro, certo? Eu vou ter que o negativo, né, de cada dipolo atômico vai se alinhar com o que? Com o positivo da chapa. E eu vou ter então aqui numa região interna aqui um cancelamento dos dipolos atômicos. Porém, na superfície eu vou ter um campo líquido aqui. Qual vai ser meu cancelamento aqui, pessoal? Eu vou cancelar esse com esse, tá? Só para deixar bem claro isso. Vou cancelar esse com esse. Vou cancelar esse com esse. E eu vou cancelar esse com esse. Então, na verdade, eu só vou ter uma polarização resultante entre as cargas que permanecem na superfície. Que são essas aqui, né? E essas aqui.
Percebam, percebam que eu tenho. Alguém entrou aqui. Percebam que eu tenho um outro campo EP aqui sendo originado. E o que isso tem a ver aí? O que eu vou ter. Tá, mas no fim, então, eu tenho um campo elétrico menor. Então, isso aí prejudicou? Não, bem pelo contrário. A minha capacitância é igual a Q sobre V. Certo? Essa é a minha capacitância. E como é que é? Como é que eu calculo V? Como é que eu calculo a minha diferença de potencial? V é igual a integral do E, né? Isso aqui é lá da física 3. Do E vezes o meu ds. E se eu não me engano, tem um sinal negativo aqui. Se eu não me engano, tenho quase certeza. Que eu tenho que integrar, tenho que fazer essa integração aqui no sentido contrário ao E. Então, a minha integração vai ser daqui para cá, né? E esse ds aqui vira a distância daqui até aqui. Então, quanto maior a distância, maior vai ser minha diferença de potencial elétrico. Certo? Então, se eu for integrar esse E resultante aqui, né? Vamos limpar um pouco aqui, tá muito poluído já. Se eu for integrar esse cara aqui, esse E, tá? Eu vou estar integrando o quê? O E. Se eu não tenho esse E contrário aqui, eu vou ter só esse cara aqui. Certo? Então, vamos pensar primeiro sem dielétrico. Então, eu vou estar integrando isso aqui no sentido contrário. Se eu não me engano, é no sentido contrário, tá? Eu vou estar integrando isso aqui, eu vou ter uma diferença de potencial elétrico, V, maior do que se eu integrar isso aqui, né? Então, quer dizer que o meu V vai ser menor quando eu tiver um dielétrico dentro, quando eu fizer a integração. O que quer dizer isso aí? Quer dizer que eu vou ter que ter mais cargas acumuladas aqui e menos cargas aqui, né? Cargas negativas aqui, para que a minha, para que o meu V ou para que a minha tensão, né, entre essas duas placas aqui sejam igual da bateria, seja igual da bateria, né? Que eu conectei a bateria aqui, conectei a bateria. E no momento que eu conecto a bateria, eu vou ter, né? Se é uma bateria de 12 volts, eu vou ter corrente elétrica aqui, né? Que vai ser resultante do armazenamento de cargas, né? Que vai aparecer aqui, que vai surgir aqui. E cargas negativas que vai surgir aqui. Então eu vou ter que ter mais cargas aqui para mim poder ter os 12 volts e cessar a corrente elétrica. Então o que quer dizer? Quando eu coloco um dielétrico, eu vou conseguir armazenar mais energia do que se eu não tivesse um dielétrico ali. A minha capacitância vai aumentar. Porque para um mesmo V, né? O mesmo V, porque só vai parar de circular corrente elétrica nesse ramo aqui e nesse ramo aqui quando eu tiver o quê? Quando eu tiver
a mesma diferença de potencial elétrico da fonte. Se nesse ponto aqui eu tiver 12 volts, eu não vou ter mais corrente elétrica, eu não vou ter mais carga se concentrando nessa chapa e cargas sendo arrancadas dessa chapa. Então, para o mesmo V, eu vou ter que ter mais cargas agora. Então quer dizer o quê? Que a minha capacitância vai aumentar. Deu para entender a ideia? A minha capacitância vai aumentar. Por isso que eu vou ter um maior acúmulo de energia quando eu colocar um dielétrico. Eu vou ter mais cargas aqui. Esse capacitor aqui, ele vai ter mais cargas armazenadas em suas placas. Por quê? Porque o campo elétrico aqui dentro foi reduzido devido à polarização do material dielétrico, do material isolante. Deu para entender isso aí, pessoal? Já tinham visto isso? Já tinham visto isso em Física 3 ou tinham dúvida, ou já sabiam por que com o dielétrico a capacitância aumentava? Já tinham alguma noção disso aí? Que às vezes a gente só calcula as coisas, né? E não sabe por quê. Beleza, vamos para frente. Tipos de polarização. A polarização elétrica dos materiais não tem origem em uma única fonte. Os dipolos podem ser formados na estrutura a partir do deslocamento da nuvem eletrônica de átomos ou na reorientação de moléculas ou grupos de átomos no material. Ocorre basicamente devido ao deslocamento da nuvem eletrônica em relação ao núcleo atômico. Ocorre em todas as moléculas, tanto polares quanto apolares. Deslocamento eletrônico ocorre em alta velocidade. Polarização fraca e de reversão rápida. Então aqui eu tenho, né, um deslocamento da minha nuvem eletrônica. E eu vou ter que tentar explicar um pouquinho por que ocorre, né, esse efeito de polo atômico. Né? Mas tem a ver com a nuvem ali. Com a nuvem eletrônica. A gente viu na aula 2, né, que a representação mais exata de um átomo, do modelo atômico, é que os elétrons, eles são uma nuvem, né? Existe uma distribuição de probabilidade onde eu posso vir a encontrar esse elétron. Não quer dizer que ele vai estar com certeza naquela posição ali, né? Mas é uma região onde mais provavelmente eu vou estar encontrando ele. Só que eles não são estáticos, né? Eles se movimentam. E devido a vários fatores externos, agentes externos, eu vou ter essa distorção dessa nuvem. E em um dado momento, essa distorção vira um dipolo, né? Eu vou ter um dipolo ali, uma região do átomo onde ela vai estar mais positiva e uma outra região onde ela vai estar mais negativa. E esse simples fato aí de ele ter duas regiões distintas já caracteriza um dipolo atômico. Certo? E é isso aqui, né? Onde eu tenho meu núcleo aqui e eu tenho elétrons deslocados, né? Dá para se dizer assim. Então, a polarização atômica ocorre devido à deformação das moléculas constituintes do material iônico, onde o campo aplicado deforma as moléculas através da força exercida sobre suas partes positiva e negativa. Ocorre em moléculas que são formadas por átomos com diferentes eletronegatividades com ligações polares. Polarização de maior magnitude e reversão mais lenta.
Então aqui é mais ou menos o porquê que isso ocorre, né? Não vamos entrar muito nisso. Então, ocorre também em materiais polares que possuem dipolos permanentes, resultantes da própria estrutura do material. Então, existem materiais que têm esses dipolos definidos, só que estão, né, todos de forma arbitrária, né? Quando eu tenho um campo elétrico externo, há um alinhamento desses dipolos atômicos aí. Esse tipo de polarização possui magnitudes maiores e tende a diminuir com o aumento da temperatura. Os materiais que possuem polarização, mesmo na ausência de campos elétricos externos, são chamados de ferroelétricos. Então, na aula passada a gente tinha os ferromagnéticos e na aula de hoje a gente tem os ferroelétricos, né, que são materiais que possuem polarização mesmo na ausência de campo elétrico externo. Mesmo na ausência de campo elétrico externo, eu tenho dipolos atômicos definidos dentro do material. A polarização total induzida em um dielétrico pelo campo é a soma das polarizações eletrônica, atômica e de orientação. Também a polarização total em um dielétrico, né, pelo campo é a soma das polarizações eletrônica, né, atômica e de orientação. Parâmetros importantes quando a corrente é alternada. Relação entre o tipo de polarização e a frequência do campo elétrico aplicado. Então, se eu tenho uma corrente alternada, talvez essa minha polarização mude, né? Devido à frequência desse campo elétrico aí que está sendo aplicado, né? Esse campo externo. Cada tipo de polarização possui tempos típicos para orientação e reorientação dos dipolos. Comportamento caracterizado pela frequência de relaxação, inverso do tempo de reorientação. Dipolo não mantém a mudança na direção de sua orientação quando a frequência do campo elétrico excede a sua frequência de relaxação. Então aqui eu tenho a minha variação da minha constante dielétrica com a frequência, né? Comportamento dos isolantes na prática. Os isolantes são empregados nas seguintes aplicações: isolamento de cabos de baixa tensão, isolamento de condutores em alta tensão, máquinas, transformadores e cabos de transmissão, isolamento de equipamentos e estruturas em médias e altas tensões, buchas, isoladores, espaçamento e isolamento de componentes em alta frequência. Então aí são algumas aplicações dos materiais isolantes, certo? Quando uma tensão CA é aplicada entre dois terminais separados por dielétrico, a carga resultante é dada por Q igual a CV, né? Que se for alternada, eu vou ter CVM seno de ômega T, né? Se eu tiver uma tensão alternada. E a minha corrente vai ser igual a I dq dt. Que é a mesma coisa que eu dizer que é igual a J ômega C VM seno de ômega T. Falando aí já em alternada. Como existe uma queda ômica através da massa do isolante, haverá uma componente da corrente que fica em fase com a tensão. Então eu vou ter uma componente aqui que vai aparecer, que vai ficar em fase com a tensão, né? Devido a uma queda ômica no isolante. A relação entre a componente resistiva e a componente capacitiva de corrente é conhecida como fator D.
que é o fator de dissipação. Então essa componente capacitiva, né, ela não fica em fase com a tensão, certo? Vou ter uma defasagem aí. Em relação à minha tensão. Esse meu fator de dissipação, D, é dado, né, por essa expressão aqui, 1 sobre R 2 πfc. Em muitos casos, ao invés de representar as perdas na forma de um resistor em paralelo, estas são representadas por um resistor em série com o capacitor. O cálculo do fator de dissipação fica, né, não vamos entrar muito nesses detalhes aqui, né? Isso aqui depende muito da potência da capacitância, né? Senão nem vou ter, essas perdas aqui vão ser desprezíveis, né? Se eu tenho uma capacitância aí média ou para baixa, né? Esses valores aqui não vão ser consideráveis, principalmente esse fator resistivo aqui. Fator de qualidade, em que EA é a energia armazenada durante um período, EP é a energia dissipada no mesmo período, F é a frequência e P é a potência dissipada. Então aqui eu tenho um fator aqui que vai relacionar toda a energia armazenada com a energia perdida, né? A energia dissipada no dispositivo. Relação entre fator de qualidade e o meu D, né? Observe que o fator de qualidade é calculado exatamente da maneira inversa do fator de perdas obtido com o ECR, né? Pois que é justamente o inverso de D. Uma importante aplicação prática do fator de qualidade é na medição da seletividade de filtros, pois como o fator de qualidade está relacionado à frequência de ressonância, ele pode também ser definido como Q igual à frequência de ressonância e variação da frequência, né? Onde ΔF é a frequência onde a energia armazenada cai pela metade. Então eu tenho um valor, uma frequência específica que a minha energia armazenada é a metade, né, devido às perdas que eu vou ter. É a metade da energia máxima, né? Lógico, aqui pensando numa corrente alternada, né? Que eu poderia ter nesse capacitor. Efeito corona. O que é? É uma descarga luminosa que resulta da ionização do ar em torno de um condutor quando existir um gradiente de potencial que exceda um certo valor crítico. A condução momentânea pode ser contínua, arco ou pulsada, faiscamento. O efeito corona geralmente está relacionado a dois eletrodos assimétricos. Eletrodo pontiagudo, gradiente de campo elevado, e eletrodo plano ou de baixa curvatura, espalhamento da carga. Ou a dois eletrodos pontiagudos. Tá? Então, se eu tenho um gradiente, né, uma variação de campo bem elevado entre dois pontos, eu vou ter aí um faiscamento, um efeito luminoso resultante dessa característica aí. Então, a aceleração dos íons pelo campo provoca um efeito de avalanche, ampliando a formação da corrente entre os eletrodos. O efeito corona pode ser positivo, ocorre quando no limiar do gradiente de potencial os elétrons são acelerados na direção do anodo, produzindo uma avalanche de elétrons. Uma nuvem de íons, né, positivos é formada em torno do eletrodo, atuando como uma extensão do mesmo. Certo? Negativo ocorre quando no limiar do gradiente de potencial, grupos de elétrons saem do cátodo, produzindo pulsos de avalanches.
As descargas estendem-se do cátodo até o ponto onde a ionização torna-se fraca. Além desse ponto, os elétrons são capturados pelas moléculas, que seguem mais lentamente ao anodo. Então, em linhas de transmissão AC, podem ocorrer efeitos corona positivos, negativos ou ambos, alternadamente, dependendo das condições geométricas existentes, formato e distância. Então, vocês podem reparar aí em linhas de transmissão, se vê algum tipo de faiscamento, tem a ver com esse efeito corona aí, certo? Que pode dar algum efeito luminoso em linhas de transmissão. Então, podem ocorrer em linhas, isoladores ou ambientes controlados, usados em processos de fabricação. Isoladores são fabricados em formatos que minimizem o gradiente de potencial no ar em sua volta para evitar o efeito corona. Geralmente estão associados a esse efeito ruído audível, luminosidade, ruído eletromagnético, formação de gases, ozônio, amônia, certo? Ruptura. A ruptura de um isolante é de natureza similar ao efeito corona. Ao invés de ocorrer na atmosfera que envolve o corpo isolante, ela ocorre através do material isolante. Então, isolantes cerâmicos, óleo isolante transformador, verniz ou da isolação dos cabos, né? Cada material possui sua especificação de limite de ruptura e sua aplicação é escolhida com base nessa característica. Então, essa ruptura é a isolação máxima, né, que eu vou ter com cada material. Cada material vai ter um limite, um limiar, onde ele vai deixar de ter características isolantes e vai passar a ser um condutor, certo? E aqui eu tenho alguns valores aqui de ruptura, né? Para óleo de transformador, porcelana, né? Dependendo do tipo de material dielétrico que eu vou estar utilizando ali para fazer a isolação, eu vou ter uma ruptura diferente. E aqui eu tenho uma tabela, né, de rigidez dielétrica, ruptura da rigidez dielétrica em alguns materiais. Então o ar é um bom isolante, né, mas podem ver que ele está bem abaixo aqui, né, que é megavolts por metro, né. Tem uma rigidez bem alta aqui, né. O âmbar aqui é bem alto, né. O papel, ele é mais um capacitor de elétrico de papel, ele tem maior capacitância que um capacitor com dielétrico do ar, né? Aqui são valores extremamente altos, né, pessoal? Mas, como eu disse, né, acho que na aula 5 existe um ponto aí onde todo isolante acaba se tornando um condutor, né? Nenhum material é 100% isolante. Ele vai estar... Eles são diretamente dependentes da tensão aplicada, né? Dependendo da diferença de potencial elétrico. Esse material vai apresentar corrente elétrica, né? Vai ter uma ruptura, que é essa ruptura? É a passagem de cargas elétricas, né, em movimento através desse material aí. Eu tenho mais um slide que eu quero passar para vocês aqui de capacitância. Tem mais uma parte interessante que eu queria deixar para vocês aqui, de capacitância. Deixa eu ver qual aula que era.
tem mais uns detalhes que eu queria falar aqui. Tá, a gente viu capacitores de placas paralelas, né? Então eu vou ter isso aqui, né? No momento que eu fecho a minha placa. Deixa eu só colocar aqui. Caneta. No momento que eu fecho a minha placa, fecho a minha chave, desculpa, eu vou ter carga se armazenando em uma das chapas, né? E na outra chapa eu vou ter cargas se sendo arrancadas, né? Então aqui a gente pode tirar dúvida, né? Ó, a integração, o caminho de integração é no sentido contrário ao campo elétrico, né? Você tem um campo elétrico de cima para baixo, da carga positiva para a carga negativa, né? Minhas linhas de campo vão ter esse comportamento. Eu faço a integração para mim descobrir qual que é a minha tensão da placa negativa para positiva. E aqui para mim calcular a capacitância, né? É sinal contrário aqui, né? Que eu tinha falado. É bem isso mesmo. Eu vou ter que a minha capacitância é igual a C sobre QV. Capacitor de placas paralelas, então a minha equação fica essa daqui. Quanto maior a área, maior é a minha capacitância. Quanto maior a distância, né, entre as placas, menor é a minha capacitância. Certo? O capacitor cilíndrico, eu vou ter que descobrir qual que é o campo elétrico ali no meio, né? Primeiramente. Então eu vou, né, pela lei de Gauss, eu coloco uma gaussiana, né, entre essas duas chapas, né? Aqui eu tenho um cilindro maciço no meio. Eu tenho aqui uma casca aqui desse cilindro, né? Então, se eu quero saber, descobrir qual que é a minha capacitância, primeiro eu tenho que saber qual que é o meu campo elétrico, né? Para mim calcular esse campo elétrico aqui, eu tenho que aplicar a lei de Gauss, né? A lei de Gauss é ε0 integral do E dA, né? Que é igual à carga total envolvida. Essa é a minha lei de Gauss. Aí eu encontro, na medida que eu encontro o meu campo elétrico, eu vou estar integrando o meu dA é a área lateral do meu cilindro, né? Esse aqui é um cilindro, tá, pessoal? Eu coloco a minha gaussiana aqui numa região onde eu consigo ter todas as linhas de campo atravessando a superfície da gaussiana, lá da física 3. Aí eu posso, né, definir através da superfície que elas atravessam qual que é o meu campo elétrico. Então, meu campo elétrico vai ser igual ao Q, que é esse Q aqui, dividido por ε0 vezes o meu dA. O meu dA é a área lateral do cilindro, que é igual a 2πr L. Certo? Isso aqui é a área lateral do cilindro. Então, eu vou ter aqui 2πrl, né? E no momento que eu tenho meu E, eu posso calcular, faço a integral do meu ds, né? Meu ds aqui é a distância desse cilindro aqui até aqui, né? Só que eu tenho que fazer a integração no sentido contrário das linhas de campo. Então vai ser de B até A, não de A até B. Certo? Ó, meu B é esse cara aqui.
Então eu começo aqui e vou até aqui. E vou saber qual que é o meu V. Sabendo o meu V, eu posso calcular a capacitância, né, do meu capacitor cilíndrico, né? Isso aqui é um capacitor bem clássico, né? O capacitor cilíndrico é o que mais é um dos capacitores mais utilizados, né? Capacitor de placas paralelas é muito mais teórico, né? Isso aqui é um capacitor muito mais utilizado, né? Tu vê mais capacitores cilíndricos do que capacitores de placas paralelas, né? E da mesma maneira, por uma esfera, né? Aqui agora é uma esfera, certo? Eu também vou estar colocando uma superfície gaussiana aqui no meio. Aí a área lateral, a área que eu tenho aqui, né, da esfera, é dada por 4πr ao quadrado, certo? E aí eu vou estar encontrando meu E. Dado um E, eu consigo calcular meu V. E chego nessa expressão aqui, né, de capacitância para uma determinada esfera, né, de raio definido aqui, né? Então, se eu tenho uma esfera com um raio definido, eu vou ter essa capacitância. Então, esfera isolada. Imagina-se que o raio da esfera externa tenda ao infinito. Então, se eu tenho uma esfera com um raio externo tendendo ao infinito, eu vou ter uma capacitância, né, associada. Vai ser igual a 4πε0, 4πεr, certo? Então, eu vou ter uma capacitância quando essa essa casca tende ao infinito. Aí eu vou ter uma capacitância, né? Que se vocês parar pensar, se isso aqui tende ao infinito, isso aqui é um corpo, né? Um corpo, isso aqui pode ser uma pessoa, né? Então, muitas vezes, vocês nunca tocaram em alguém e tomaram um choque. Alguém já tomou choque encostando em alguém? Cristiano Martin, sim. É... E no fim ninguém sabe quem é que tava, né? Normalmente a pessoa bota a culpa no outro, né? Disse, pô, cara, tá carregado, cara. Mas não dá pra saber, né? Não dá pra saber porque pode ser que a descarga veio de ti, né? E passou pra ela, pra outra pessoa, ou veio da outra pessoa, né? E veio pra ti. Não tem como saber. Não tem como saber. Mas esse efeito ocorre porque a gente, qualquer corpo que sofre atrito, ele pode estar se carregando, né? Então, no simples fato de caminhar, né? Às vezes a gente arrasta um pouco o pé no chão, né? O atrito com o chão gera acúmulo de cargas. E funciona exatamente igual um capacitor. Mesma coisa, tu vai estar carregando, tu vai estar caminhando, né? De repente na rua, enfim, e vai estar se carregando. E aí tu encosta numa outra pessoa e tu toma choque. Dá uma descarga elétrica ali porque tu virou um capacitor carregado, literalmente. Ou quando a gente está andando de carro, também acontece isso. Tu sai do carro e fecha a porta. Muitas vezes também dá um choque. Já não tomar um choque no carro já. Assim, de fechar a porta do carro e tomar um choque. Isso vem também, né, dessa ideia aqui de... Nossa, eu tomo bastante choque no carro. Eu tenho que ver até isso. Falando nisso, eu tenho que ver.
É bem comum eu tomar choque no carro. Tem que ver o que está acontecendo. Mas isso tem a ver com um capacitor, né? Com placa externa aqui, infinita. Essa casca aqui infinita. Harrison, no inverno, quando tira moletom. Também ali tu vai estar. Atrito, né? Tudo é atrito. Tudo vem do atrito, né? No momento que tu atrita ali o moletom com a pele do corpo, né? Depende também do material do moletom, né? Gera esse atrito estático ali. E tu vai ter cargas ali sendo carregadas, né? E aí isso também dá um choque, também dá um mal-estar ali, né? De descarga. Em virtude da descarga ali de cargas elétricas. Então é isso, pessoal. Não vou entrar mais nisso aqui. Cálculo de capacitor, isso aí vocês ficam lá para Física 3. Eu vou tentar deixar aí até o final de semana um trabalho para vocês. Eu sou obrigado, eu tenho que deixar um trabalho, né? Para compensar essas horas aí da semana que vem e da próxima semana. Mas bem tranquilo, né? Essa matéria aqui é bem teórica, mas enfim. Eu sei que cansa bastante ficar ouvindo. Muitos aí estão só com o Meet aberto aí, mas tudo bem, né, pessoal? Não é fácil também, vocês estão com um monte de disciplina aí. Professor, ainda não consegui fazer as listas. Pretendo fazer agora no Natal. Entrego mesmo atrasado ou não? Que nem eu comentei com alguns colegas, né? Quem tiver entregando atrasado, eu vou aceitar, sim, né? Em virtude também desse método rede que a gente está, né? A gente tem que ser mais compreensivo. Só que vai ter um desconto, né? Vou ter que descontar, não tem como não. Não faz sentido ali eu colocar um prazo ali de um dia, 2 dias para entregar e depois estar aceitando. Mas sem problema, eu aceito sim. Pessoal, ficou alguma dúvida das aulas? Alguém quer fazer alguma sugestão, algum comentário? Né? A gente volta agora só ano que vem. O senhor poderia postar a resposta das listas? Sim, eu vou colocar o gabarito de todos os quiz e dos trabalhos, tá? E agora no final do ano eu pretendo corrigir tudo e deixar as notas para vocês aí antes que a gente inicia a segunda parte aí, né? O ano que vem, no caso, já tá com essa primeira parte aí lançada as notas. Eu vou lançar no sistema, já tô com acesso ao sistema. Aí eu lanço no sistema essas notas aí e vou lançar a frequência de vocês também lá, para vocês poderem acompanhar, ver como é que vocês estão, né? Mais alguma sugestão, pessoal? O que vocês acham, assim? Porque a gente pode tentar melhorar, né, pessoal? Segundo semestre recém aí que tá nesse regime, mas a gente pode ir melhorando no decorrer do processo mesmo. Não se sabe até quando que vai ficar esse regime aí. A princípio, semestre que vem volta tudo ao normal, mas ninguém tem garantias, né? Ninguém pode dizer que vai ser exatamente assim. Vai depender de trâmites políticos, vai depender se já vai ter vacina para todo mundo. Então, tentem absorver o máximo que vocês puderem aí, dar sugestões para os professores. Às vezes eles fazem, às vezes nós damos uma aula achando que tá bom e às vezes não tá bom, né? Então, não é porque o professor é ruim, mas porque ele achou que daquele jeito ia funcionar. Então, deem sugestões, né? Tentem o máximo possível participar da aula. Quanto maior a participação, mais a gente percebe se está dando certo ou não, né?
Pelos trabalhos ali, eu vejo que vocês estão entendendo, mas fica muito distante, né? Assim, mas vamos evoluindo, vamos aprendendo junto. Eduardo, até agora teve só o quiz um e quiz 2 e o trabalho um para entregar dia 21. Exatamente, é o trabalho um, quiz um e o quiz 2. Vai ter mais um trabalho agora, eu vou deixar até o final de semana para vocês fazerem aí durante essas 2 semanas aí, certo? Pessoal, mais alguma coisa aí? Senão a gente vamos fechando aqui a aula de hoje. Alguém mais tem alguma dúvida? Alguma sugestão? Algum comentário para fazer? Por enquanto, tudo tranquilo. Então, beleza, pessoal. Então, Feliz Natal para vocês. Feliz Ano Novo aí. Passem bem aí esse final do ano. Se cuidem, né? Não vamos vacilar agora, final do ano. Tá todo mundo cansado aí de estar isolado, mas vamos segurar mais um pouco aí, porque ano que vem já vai, já vai ter aí, graças a Deus, se Deus quiser, vacinas disponíveis, né? Talvez não logo no início do ano, mas vamos dar uma segurada no final do ano aí nas festas, né? Nas junções, para ano que vem a gente continuar a nossa disciplina aí. Certo, pessoal? Espero aí que ano que vem a gente possa se encontrar aí pessoalmente, trocar uma ideia, né? Porque é ruim, né? É chato assim, na distância, não tem interação nenhuma, é bem difícil mesmo. Mas vamos continuar, né? E que uma hora vai acabar tudo isso aí. Certo, pessoal? Bom final do ano para vocês. Até ano que vem. Valeu, um abraço.